Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais incríveis e inspiradoras da Bíblia, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Esta é a história do profeta Elias e de como Deus cuidou dele nos momentos mais difíceis. Estão prontos para esta jornada de fé e milagres? Então vamos lá. A história começa com Elias a fazer uma declaração ousada e chocante ao rei Acabe, um rei que não seguiu os caminhos de Deus. Elias diz: "Tão certo como vivo o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra." Imaginem só a coragem. Ele basicamente anunciou uma seca severa em todo o reino. Isto não era apenas sobre o clima, era um confronto direto entre o poder do Deus de Israel e os falsos deuses que Acabe e a sua esposa, Jezabel, adoravam. Depois desta profecia ousada, o que é que Deus faz? Ele diz a Elias para se esconder. Às vezes, depois de um grande ato de fé, o próximo passo é ficar quieto e confiar. Deus enviou Elias para o ribeiro de Crite, a leste do Jordão. E aqui vemos o primeiro grande milagre de provisão. Elias estava sozinho, no meio do nada, mas Deus ordenou aos corvos que lhe levassem pão e carne de manhã e à noite. E ele bebia a água do ribeiro. Pensem nisto. Corvos, aves que normalmente são vistas como impuras e egoístas, a tornarem-se nos entregadores de comida de Deus para o seu servo. É uma lição poderosa de que Deus pode usar qualquer meio, por mais improvável que pareça, para cuidar de nós. Mas a seca continuou e, eventualmente, o ribeiro secou. O que é que Elias fez? Entrou em pânico. Não. Ele esperou pela próxima instrução de Deus. A fonte de provisão inicial tinha acabado, mas o provedor, o próprio Deus, não tinha. E a palavra do Senhor veio a Elias novamente, dizendo-lhe para ir a uma cidade chamada Sarepta. E aqui vem outra surpresa. Deus disse que tinha ordenado a uma viúva que o sustentasse lá. Uma viúva, naquela época, era uma das pessoas mais pobres e vulneráveis da sociedade. Como é que uma viúva, ainda por cima numa terra estrangeira e pagã, poderia sustentar um profeta? Quando Elias chegou a Sarepta, encontrou a viúva a apanhar lenha. Ele pediu-lhe água e um pouco de pão. A resposta dela é de partir o coração. Ela disse que só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estava a apanhar lenha para fazer um último pão para ela e para o seu filho, para depois morrerem de fome. A situação era desesperadora, mas Elias, cheio de fé, deu-lhe uma promessa incrível de Deus. Ele disse: "Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me-o para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra." Imaginem a escolha que esta mulher teve de fazer. Com os seus últimos recursos, ela tinha de decidir se confiava neste estranho profeta e no seu Deus, ou se agarrava ao pouco que tinha. A fé dela foi posta à prova. E sabem o que ela fez? Ela obedeceu. Ela fez primeiro o bolo para Elias. E o milagre aconteceu. A farinha nunca acabou e o azeite nunca faltou, exatamente como Deus tinha prometido. Todos os dias havia o suficiente para ela, para o seu filho e para Elias. É uma lição incrível sobre dar a Deus o primeiro lugar, mesmo quando temos pouco. A nossa obediência abre a porta para a provisão milagrosa de Deus, mas a história não acaba aqui. A provação desta família ainda não tinha terminado. Tragicamente, o filho da viúva ficou doente e morreu. Conseguem imaginar a dor dela? Depois de ter visto um milagre diário na sua cozinha, agora o seu único filho estava morto. Ela, em desespero, questionou Elias, perguntando se ele tinha vindo para trazer à memória o seu pecado e matar o seu filho. Elias, com o coração partido, pegou no menino, levou-o para o seu quarto e clamou a Deus. Ele deitou-se sobre o menino 3 vezes e orou fervorosamente: "Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele." E o Senhor ouviu a voz de Elias. O menino voltou a viver. Elias devolveu-o à sua mãe e a resposta dele é uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Ela disse:
Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Este capítulo é uma montanha russa de emoções e milagres. Mostra-nos que Deus nos guia passo a passo, mesmo para lugares inesperados. Ele provê de formas milagrosas, seja através de corvos ou de uma panela de farinha que nunca se esvazia. E, mais importante, Ele é o Deus que tem poder sobre a vida e a morte. A jornada de fé de Elias e da viúva de Sarepta ensina-nos a confiar em Deus em todas as circunstâncias, a obedecer mesmo quando não entendemos e a acreditar no seu poder para fazer o impossível. Espero que esta história vos tenha inspirado tanto como me inspira a mim, que possamos aprender a confiar na provisão e no poder de Deus nas nossas próprias vidas. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e partilhar com os vossos amigos. Até à próxima!